Pai do Senhor, meus irmãos, Ministério WN na área, e estamos com você para mais um vídeo. Esse vídeo é direcionado a todos os jovens pregadores que têm dificuldade em expor ou até mesmo em montar o seu sermão. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Vamos aprender um pouquinho sobre a estruturação do sermão. É muito comum acontecer pessoas formarem de 30 a 40 minutos um sermão achando que vão tomar esse tempo todo. E aí, no decorrer do sermão, quando é exposto na igreja, não ocupa mais do que 5 a 15 minutos de mensagem. Desce do púlpito frustrado, falando rápido demais, expondo as ideias antes da sua forma realmente que estava na ordem. Acaba falando muito, o teu público não entende nada do que você fala e você desce frustrado porque no final você viu que o que você queria expor você acabou não expondo. O erro está na estruturação, e a estruturação são divididas em várias partes. Mas eu quero destacar pelo menos 3 delas que já vão lhe ajudar. O primeiro é a introdução. A introdução é de 3 a 5 minutos, que nada mais é do que o plano de fundo, é a preparação para a mensagem do seu público que vai lhe entender, que vai lhe ouvir e que vai compreender o seu sermão. Entenda uma coisa, você já está adaptado e habituado com o sermão, pois você elaborou ele em casa. Você, enquanto você está estudando, enquanto você está pregando ele para si próprio, você já viu ele pelo menos umas 10, 15 vezes de trás para frente e de frente para trás, de cor na sua mente. Mas o povo que vai lhe ouvir são compostos de doutores, são compostos de pessoas medianas na fé, são compostos de novos convertidos e pessoas que nunca entraram, às vezes, em uma igreja evangélica. E você precisa nivelar todo esse pessoal, para que todos eles fiquem em um mesmo patamar e eles entrem no mesmo espírito que você. Entenda uma coisa, quando você vai direto a um assunto com pessoas, seja em qualquer assunto que for, quando você trata direto ao ponto, você acaba assustando a pessoa por um problema que nem era tão grande assim. Mas por você ir direto ao assunto, você acaba assustando a pessoa ou fazendo ela ficar sem entender ou se apavorando logo de início. Então é necessário que você prepare esse texto, prepare essa mensagem, para que você molde ela aos seus ouvintes. Então na introdução da mensagem, você vai chamar a atenção dos seus ouvintes para o resto da sua mensagem. Você vai chamar a atenção deles com alegria, com um ar de mistério, aguçar a atenção deles. Lembre-se, esses 3 a 5 minutos são o determinante da atenção do seu povo. Então faça ao máximo para chamá-los com ar de mistério e com clareza para entender o que é que você vai expor. Segundo, argumentação ou contextualização do seu texto. Embora você pregue para doutores, sempre tem alguém que não está familiarizado com aquela história. Lembre-se, num culto, nem sempre estão apenas pessoas de um mesmo entendimento, de uma mesma compreensão que você. Então você precisa deixá-los todos em comum, para entender a mensagem e ficarem no mesmo espírito. Esse é o momento em que você vai desenvolver a sua história. Desenvolver pontos como questões espirituais, econômicas, culturais no meio da mensagem, nessa argumentação, vai fazer com que a sua mensagem fique mais completa e mais compreensível aos que o ouvem. Agora a conclusão, que é o ponto mais importante. É onde você vai expor o seu ponto central, vai expor o ápice da sua conclusão, do seu fechamento de mensagem, da sua reflexão, que vai ficar exposta aqui. O problema é que muitas pessoas acabam expondo o seu ponto central já no início da mensagem. É como se você contasse uma piada começando pelo final. Ninguém vai entender nada, ou pelo menos no início da mensagem todo mundo já vai entender o que você quer pregar e não vão dar atenção nenhuma para o seu sermão. Então aguente as pontas e deixe o que é para ficar no final realmente ficar para a parte de fechamento. A parte de ápice tem que ficar para o final da sua mensagem. Aí quando chegamos no final, a conclusão ela se subdivide em alguns tópicos, mas eu quero destacar alguns deles. O primeiro é o fechamento da mensagem, chamando os ouvintes a uma reflexão, ou até mesmo chamando eles a um posicionamento, ou ainda fazendo o apelo para as almas que estão neste culto que você está ministrando. Bom, meus amigos, eu expus para você, em poucas palavras, o que é um sermão. De uma forma mais completa, deve-se estudar sobre o assunto. Mas para uma base, para um plano de fundo, para você montar o seu sermão e ser exatamente claro quanto à mensagem de Cristo, eu acredito que está de bom tamanho. Faça bom proveito dessas informações e entenda uma coisa. Respira fundo e uma ideia
como eu vi um filho meu na fé esses tempos atrás ministrar a palavra, e o problema dele eu acredito que seja o problema de muitas pessoas, que foi o meu também no início do meu ministério. Quando você tem uma dificuldade em encarar o público de frente, quando você é convidado para ministrar e você senta lá na frente junto com os obreiros, que o púlpito geralmente é de frente, a arquibancada onde fica os ministros, os obreiros, geralmente é de frente para a igreja, você chega lá, ao invés de você ficar de olhos fechados, você abre bem os seus olhos, principalmente na questão da apresentação, olha bem para o seu público. Esse é o momento que você vai perder a vergonha. No final do culto você já encarou o seu público pelo menos 1 hora. Então na hora de expor a mensagem você não vai ficar envergonhado. Há pessoas que chegam no culto, ficam com os olhos fechados a mensagem inteira. E a hora que abrem os olhos para ministrar, acabam tomados de vergonha e não conseguem expor bem os seus sermões. É uma dica que fica para vocês. Que Deus abençoe, aproveite bem. Não rompa de maneira nenhuma e nem peque na estruturação do seu sermão e nem na exposição dele, pois é a mensagem do Senhor que está sendo pregada, e você deve pregá-la da maneira mais clara possível para que todos entendam. Que Deus abençoe sua vida. O Ministério WN fica por aqui.